Friday, July 18th, the Mulberry County Police Department received a call from David Brown, who reported strange noises coming from his backyard at 2:37 a.m. Mountain Standard Time. Upon arrival, police encountered a large, pale creature, approximately 8 feet tall, showing signs of extreme visual. Fala rapazes, vocês estão bom? Hoje eu quero trazer um vídeo aqui especial pra vocês. Eu tava jogando um jogo do Roblox que parecia ser um jogo de terror qualquer, mas aí eu joguei, descobri a história e me surpreendi muito. Então já pega uma pipoquinha, deixa o seu joinha e bora pra história de Mulberry Country. O jogo começa com uma breve contextualização do universo. No condado de Mulberry, os números de desaparecimentos aumentaram drasticamente em apenas um mês, além do número de casas invadidas no condado, que havia passado dos 20 mil. Então, aparece um comunicado do governo, passando um toque de recolher a população. As pessoas deviam entrar em casa até as 8, trancar as portas, fechar as janelas, entre outras coisas. Além desse recado, na transmissão aparece um depoimento de um policial, contando sobre a investigação de um desaparecimento qualquer, onde ele filmou uma criatura pálida de aproximadamente 2,50 de altura, que possuía uma certa sensibilidade auditiva. Assim ele encerra a matéria mostrando a imagem da criatura, que pertence a um grupo de seres que o governo está estudando, chamados Anjos Caídos. O protagonista acorda sem ter assistido a matéria inicial. No momento, estava contando sobre o desaparecimento de um famoso CEO local, um rapaz chamado Alan Fletcher. Sua empresa era ILC Inc. Ele desliga a TV e comenta sobre o desaparecimento repentino dos pais dele, e também sobre o fato deles tratarem como uma criança. Então, tentando se convencer que não havia nada de errado, ele vai à cozinha beber uma água, mas enquanto ele bebia, ele ouve uma ligação de seu bully, um garoto chamado Benson. Ele vai atender a ligação e nesse momento é revelado o nosso nome, Henrique. Ele ameaça vir visitá-lo durante a noite e Henry desliga o telefone, pois estava recebendo uma chamada de seu irmão mais velho, Chris, dizendo que iria voltar tarde da noite e para Henry fazer as tarefas de casa. Ele desliga o telefone e vai fazer as primeiras tarefas. A primeira delas era de pôr o lixo para fora. Ele sai de casa e vê um carro passando rapidamente, de maneira estranha, porque o condado era uma área muito tranquila. Então ele sai e vê que de dentro desse carro havia caído uma pasta de arquivos. Ele decide guardar. Voltando para casa, ele recebe outra ligação, dessa vez de um anjo caído, dizendo que a casa dele era muito legal. Assustado, ele vai ao segundo andar e decide fazer suas tarefas escolares. Após terminar, ele acaba dormindo na mesa. Durante esse sono, começamos a filosofar sobre a vida e temos um segundo diálogo com o anjo caído. Ele dizia que via a gente por trás das paredes. O garoto acorda com um brusco som de vidros quebrando. Ele vai averiguar e vê as persianas do primeiro andar quebradas. Ele, com medo de seus pais o darem bronca, decide limpar toda a bagunça. Após terminar o serviço, ele ouve o som de campainha e decide atender. Olhando pelo olho mágico, ele vê que era um breve senhorzinho, que dizia que seu carro havia quebrado. Henry nega sua entrada e o velho começa a engasgar, chamando o nome de Henry. O garoto pergunta como ele havia seu nome, e o mesmo se transformou em uma aberração. O senhor vai embora e uma mensagem codificada aparece na tela, e eu trouxe a tradução para vocês. É a seguinte: ele está assistindo. Ele sempre esteve assistindo. Aguarde o mensageiro. Após fechar a porta, Henry se lembra que aquele velho parecia a fantasia de Halloween do Benson. Ele se tranquiliza e lembra que tinha que alimentar os cavalos. Ele pega a ração e com uma lanterna vai ao estábulo. Lá, ele não encontra nada. Desesperado, ele entra na floresta para procurar os cavalos. Seguindo o caminho, no final, ele se depara com uma cena deplorável. Os cavalos estavam mortos no chão. Ele, assustado, volta para casa e lá ele encontra o chão todo riscado. Mais uma vez, ele não liga os pontos e pensa que foi ele que havia feito esses riscos enquanto limpava o chão. Depois, ele se lembra dos arquivos e decide ler. Agora, pessoal, vocês se preparem porque agora tem bastante lore. Dentro da pasta, ele encontra uma fita VHS e 5 folhas, que eu vou resumir elas para vocês. A primeira folha dizia que pessoas que lerem esses arquivos seriam acusadas de terrorismo doméstico.
A segunda folha contava sobre compra de grandes quantias de carnes feitas pela ILC Inc. Também contava sobre o sucesso de um tal Projeto 12, de autoria da própria ILC Inc. A terceira folha falava sobre uma investigação em grande escala, envolvendo um importante membro da ILC Inc., um rapaz chamado Darrell Blaine. Muito possivelmente, a investigação decorria do tal Projeto 12 e os envolvidos no caso. E outro detalhe que esqueci de comentar, as folhas 2 e 3 eram parte de uma delação do próprio Alan Fletcher, CEO da empresa. As folhas 4 e 5 estavam bloqueadas por uma senha, sendo a mesma 8137, após bloquearmos e lermos as folhas. A folha 4 detalhava sobre o Projeto 12, dizendo esse projeto ser uma transferência de consciência, sendo realizada por Alan Fletcher e Dr. Saladino em um rapaz chamado Brian Groover. Como dito anteriormente, o experimento havia sido um sucesso, mas não se sabia ao certo se aquela era a consciência de Groover, se era uma cópia de sua alma. A folha 5 contava sobre uma expansão da ILC Inc., que havia cerca de 610 metros para baixo da terra, com cerca de 100 andares. E o último andar, chamado O Piso Silencioso, a construção dele havia sido ordenada por Dr. Saladino, sem o conhecimento de Alan Fletcher. Toda essa parte subterrânea da ILC Inc. havia sido destruída pouco antes do início da investigação. O governo norte-americano está vasculhando os escombros da área, muito possivelmente uma tentativa de apagar provas. Após ler a folha, o garoto vai no porão e assistir a fita VHS de como se precaver dos chamados anjos caídos. Ele põe a fita na TV e... Após ver a fita, ele com muito sono sobe ao segundo andar em seu quarto e decide dormir. Pra se ter uma ideia, ele nem escovou os dentes de tanto sono que ele tava. Prepara, pessoal. Agora é o ápice completo desse jogo. Pela quarta vez, um anjo caído conversa com ele e diz: "Como você se esqueceu?" E dá início a outra fita, contando sobre um acampamento, um chamado O Dia Feliz de Henry, onde estava Henry, seu pai e o melhor amigo de seu pai, Darrell Blaine. O garoto, durante o dia, explorou a floresta, tirou algumas fotos e de madrugada, do meio desta mesma floresta, ele ouviu uma voz chamando por seu nome. Ele pegou uma câmera especial criada pelo próprio Darrell que detectava movimentos. Ele entrou na floresta e viu algo se aproximando aos poucos. E na escuridão, a cerca de 24 pés de distância, ele via 2 olhos brilhosos. Voltando para casa, Henry percebeu que aquilo havia o seguido. E agora o procurava com uma simples lanterna. Olhava pela janela de seu quarto, não achava nada. Decidiu entrar para dentro de casa e continuava não achando nada. Porém, na sala de estar de sua casa, no escuro corredor, iluminando com sua simples lanterna, ele via uma alta figura, com olhos brancos, se aproximando. Ela chegava perto, e quando ela chega, inicia-se uma transmissão. E essa transmissão eu vou mostrá-la agora e traduzir o que a criatura fala.
Agora, pessoal, saindo um pouco do jogo bruto, nessa parte dos sonhos e memórias, nós entendemos muitas coisas. Henry era filho de Fletcher, e muito possivelmente, ele seria um projeto da ILC Inc., pois o pai dele tratava como uma criança, como se tivesse nascido recentemente, um experimento. E outro motivo, durante a transmissão da criatura, ele mostra um cadáver no chão, dizendo ser a nossa alma. E como vimos no projeto 12 de Brian Goover, era uma transferência de consciência, e como parte do governo acreditava que aquilo poderia ser cópia de sua alma, ou algo novo fingindo ser Groover, para mim, este é o início do anjo caído. E eu creio também que Henry seja quase a mesma coisa. Porém, Henry, ao invés de ser um fracasso e ter dado início a nova coisa, Henry foi uma verdadeira cópia de sua alma. Sua alma real estava naquele cadáver, e o Henry que jogamos é apenas uma breve cópia. Mas isso é conteúdo para um próximo vídeo, então vamos voltar agora para terminar o jogo. O garoto acorda com um alarme de incêndio disparado, e um anjo caído desliga a luz de seu quarto e se esconde no armário. E o garoto não percebe nada. Ele decide ir mijar, porque havia acordado, né? Tava com sono, tava com aquela vontade de mijar. E durante a mijada, ele percebe que tem algo na sua casa, pois ele ouve altos barulhos. Ele decide se esconder no armário do banheiro. E aos poucos, via que algo chegava perto. A criatura chegava. O anjo havia percebido Henry, e ele estava à beira da morte. Quando a criatura abriu a porta, lá estava, uma luz vinha da janela. Era Chris, ele havia voltado a tempo para casa. O anjo sai correndo, e o garoto vê que sua casa estava pegando fogo. Ele vai embora e vai ao carro, e percebe que Chris naquele momento não estava lá. Mas havia uma mancha de sangue que seguia até a plantação de milho para casa. Em um labirinto, louco por tentar saber o destino de seu irmão, ele segue, perdido. E no final, ele encontra. Estava lá Chris, debilitado, inteiramente machucado. Dizia ele para Henry fugir e deixar ele para trás. Mas Henry não queria deixar seu irmão. E quando ele pega Chris, ele vê. A criatura estava lá. Dessa vez, um outro anjo. Uma criatura alta, vermelha, com olhos escuros. Henry sai correndo e a criatura o persegue. Ele vai, segue novamente os caminhos do labirinto de milho. E no final, ele tropeça e cai. Dessa vez, não havia escapatória. Henry iria morrer. E em um último ato, ele diz: se Deus existe, ele me salvará agora. E Chris dá a partida do carro e espanta a criatura. Ele pega Henry e os irmãos fogem para bem longe. É uma história bem pesada, né, pro jogo do Roblox. E isso me deixa muito, muito impressionado. E aqui eu vou fazer um resuminho da história aqui, porque aqui foi o resumo da gameplay do jogo. Vamos lá. O jogo é o seguinte, como eu falei anteriormente, muito possivelmente o garoto, ele acabou de nascer recentemente porque ele é um experimento da ILC Inc. Por isso o fato dos pais dele tratarem antes. Mas aí, a gente tem algumas dúvidas aqui na história que não é muito explicado e provavelmente vai ser explicado nos próximos volumes. A gente tem a questão do Benson, a gente tem o fato do senhorzinho lá fora, e a gente realmente não sabe. Eu acho que realmente era um anjo caído, aquele senhor. E eu acho que talvez o Benson seja um anjo caído. Tal como aquele senhorzinho lá. Eu acho que o Benson ele realmente é um anjo caído. Mas isso é teoria pro próximo jogo. E outra coisa que eu esqueci de comentar também. Logo após passar os créditos do jogo e os agradecimentos finais, aparece uma cena pós-créditos, onde o Benson tá indo até a casa deles, e lá ele encontra um anjo caído e começa a perseguir ele. Então isso descarta um pouco essas ideias, mas eu ainda acho que o Benson pode ser um anjo caído. Outra coisa, a gente tem o fato dos pais dele terem desaparecido. E aí a gente pensa, se o pai dele era o Fletcher, a mãe dele é uma pessoa importante também. E aí, como a gente sabe que aqueles documentos eram uma delação do Fletcher, a gente tem duas opções. Ou o Fletcher foi capturado pela polícia e tá contando os detalhes sobre o que aconteceu na ILC Inc. Ou algum anjo caído pegou ele logo depois dele ter relatado os casos. Mas isso a gente não vai saber, isso é conteúdo para um próximo jogo.
Então, rapazes, foi essa a história do volume 1 de Mulberry Country. Esse jogo é um absurdo e supera qualquer outro jogo de terror do Roblox. Eu prometo pra vocês que vou postar vídeos e teorias sobre esse jogo, e muito possivelmente farei uma live no dia do lançamento do volume 2. Se vocês gostaram desse novo estilo de vídeo no canal, deixa um like aí, se inscreve, compartilha e comenta, pra ver se eu devo trazer mais vídeos desse estilo no meu canal. E antes de terminar, quero mandar um agradecimento pro meu amigo Eduardo, que me recomendou essa obra-prima, e para uns amigos meus da cidade de Cosmorama, no estado de São Paulo, que pediram um salve pra mim. Pessoal, foi um prazer gravar esse vídeo. Espero que tenham gostado, que Deus abençoe vocês e falou!